Eu praticamente não vou perder, deixa eu acertar aqui, vocês vão ver que naturalmente eu não estou no meu estúdio, né? Como vocês podem ver, eu estou viajando, o cenário está diferente, eu estava tentando tirar um pouquinho de férias, mas pelo visto vai ser difícil, então eu optei por entrar nesse programa especial aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Eu acho que ninguém vai ter condições de explicar o que eu vou explicar aqui hoje, então eu peço um pouquinho da sua paciência. A gente não está com o Bruno aqui fazendo a operação do programa, o nível de qualidade audiovisual vai diminuir um pouquinho, mas a seriedade, o conteúdo continua o mesmo. Vocês sabem que eu gosto de forma, mas o conteúdo permanece o mesmo. Também não vou perder muito tempo aqui dizendo para você baixar um VPN. Existe uma expectativa de que o X volte ao Brasil ainda essa semana. Não sei se essas notícias já são públicas no Brasil, posso estar comentando aqui uma inconfidência, mas a expectativa é que o X volte aí, talvez no início da semana que vem, talvez no final de semana, alguma coisa do tipo, o X volte ao ar. Quer dizer, volte ao ar para quem não está usando VPN. Porque para quem está usando VPN, o X continua funcionando. Meus perfis estão banidos, a gente já conversou sobre isso. Importante que você aperte o botão do repost, porque as pessoas muitas vezes conseguem ver o post mesmo com o tweet com o perfil banido. A gente vai dar o nosso jeito, como sempre deu, já vou criar um perfil novo, isso tudo a gente vai ver daqui para frente. O problema é que, a partir de agora, o X voltou a cumprir as ordens do Alexandre. Então, você que está acessando a internet sem VPN, todas as suas informações podem ser requisitadas ao X e a todas as redes sociais pelo Alexandre. Ele pode saber o que você curte, o que você reposta, o que você está fazendo nas redes. Qual é a solução para isso? O VPN. Eu recomendo o Proton VPN, custa barato, acho que $5 no plano anual, e tem a versão gratuita também. Um monte de gente manda mensagem, pô, Paulo, passei a usar o Proton VPN, estou adorando, pô, muito obrigado. Eu que acho muito importante que você esteja devidamente protegido. Bom, vamos falar sobre o que eu havia prometido, né? No final da semana passada, eu tive a notícia de que nós teríamos uma bomba acontecendo aí, e postei nas redes sociais, de forma, meu português sempre muito claro, né, que nós teríamos uma notícia vinda dos Estados Unidos muito importante. Eu, naquele momento, acho que eu fiz esse post aí, se eu não me engano, tá aí no dia... não consigo ver aqui, vocês conseguem ver daí. Mas eu fiz na semana passada, acho que fiz na quarta, na quinta-feira, e realmente a notícia aconteceu na quinta-feira, mas eu não podia divulgar. E eu não podia divulgar porque ela... apesar de eu ter participado, nos bastidores, a divulgação, o furo, não cabia a mim. Eu deixei para dar o furo quem gosta desse tipo de coisa. Então saiu na Fox News e no Globo, primeiro, na coluna da Malu Gaspar. E, aliás, foi uma das notícias mais lidas da coluna da Malu Gaspar. Do que a gente está falando? Que notícia é essa? Do que eu estou falando? Né? Quando eu digo que saiu na Fox, mais precisamente, se eu não me engano, saiu não sei se foi na Fox Business ou na Fox News, acho que foi na Fox Business, tá aqui, ó, projeto de lei do Partido Republicano quer impedir que o dinheiro do pagador de impostos americano financie os ataques à liberdade de expressão no Brasil, a Elon Musk e ao X. E saiu, como eu disse, também no Globo, na coluna da Malu Gaspar, aliás, com um alto grau de precisão, a matéria está bem escrita, detalhada, com mais detalhes do que a da Fox. A gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar, tá correto. Aqui, republicanos nos Estados Unidos apresentam um projeto de... E é óbvio que eu morro um pouco por dentro quando eu vejo que as pessoas estão completamente perdidas, né? E a internet tem esse aspecto, né, das pessoas serem muito rápidas nos comentários sem raciocinar muito. E algumas pessoas falam que essa notícia é velha, que o projeto de lei já havia sido apresentado, que era tiro de festinha, etc, etc. Deixa para vocês entenderem. Esse projeto, o HB, né, 9850, né, HB vem de House Bill, né, é o chamado No Funding or Enforcement of Censorship Abroad Act. É a lei de não financiamento ou cumprimento de censura no exterior. Ou seja, é outro projeto de lei. Não é o mesmo que o outro projeto que eu também anunciei recentemente, que é o No Censors on Our Shore Act. São dois projetos de lei absolutamente diferentes, evidentemente, né? Dois projetos diferentes, mas complementares. Eu digo diferentes e complementares porque um trata vamos chamar assim, do sintoma, né? Quando a gente diz que vai impedir que entre nos Estados Unidos o Alexandre de Moraes e outras pessoas, policiais federais, etc., que compactuem com a censura, né, com a violação dos direitos da primeira emenda de cidadãos americanos, quando a gente está falando disso, isso é um ataque ao sintoma. Então, o Alexandre está violando a liberdade de expressão, vamos tirar o visto dele. Né? Então, você está agindo no sintoma. Agora, dessa primeira vez, o que a gente está falando é, agora, nesse momento, sobre uma ação contra a própria doença. Contra a origem de todo o problema da censura no Brasil. E eu digo isso é muito importante que as pessoas entendam, porque o que aconteceu no Brasil? Parem para pensar, façam uma reflexão. Até 2018, você nunca ouvia falar sobre ninguém sendo censurado. Não existia inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes era criticado pelo PT e aplaudido pela direita. O que aconteceu? Quando foi que um homem indicado pelo Michel Temer se tornou um grande censor do Brasil? De onde veio tanto poder para essa pessoa? Como essa pauta é tão alinhada com a pauta do exterior? Vocês já pararam para se fazer essas perguntas? Pois bem, eu parei.
Eu tenho me feito essas perguntas há 3 anos. E pela primeira vez, eu compartilho com vocês uma parte do resultado da investigação que foi feita, não por mim, Paulo, mas por muitas pessoas e principalmente pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, eu vou ler a partir de agora para vocês o que está escrito dentro do projeto de lei. Não é o que o Paulo está dizendo. A partir de agora eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: e promover os valores no exterior, incluindo a liberdade de discurso e de expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos e no Pacto de Direitos Civis e Políticos, através do uso de nossa assistência internacional, nossa deles, dos Estados Unidos, e assegurando que as leis americanas não cooperem com a censura no exterior. Está aqui, descrição, né? Um projeto para proteger os valores americanos internacionalmente, incluindo a liberdade de discurso e expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos. Que seja promulgada pelo Senado e pela Casa dos Representantes dos Estados Unidos da América no Congresso reunido. Seção 1. Título. Essa lei poderá ser citada como a Lei de Não Financiamento ou Cumprimento de Censura. Eu peço perdão para vocês se às vezes o vídeo dá uma cortadinha. Isso acontece porque a internet que eu estou aqui, por incrível que pareça, apesar de ser um hotel bom, a internet não está boa, acontece. Mas vamos lá. Seção número 1. Título. Essa é o nome da lei, né? A lei pode ser citada ou chamada como a Lei de Não Financiamento ou Cumprimento de Censura no Exterior. Aí tem aqui as considerações e descobertas. O Congresso dos Estados Unidos fez as seguintes descobertas. E aí começa a listar as descobertas, os findings dos Estados Unidos. Em 5 de março de 2018, agentes do FBI, incluindo um agente especial, um supervisor de operações cibernéticas e um agente do Departamento de Justiça especializado em contra-espionagem para frustrar interferências estrangeiras, se reuniram com um conselho especial do Tribunal Superior Eleitoral. Vou repetir, o Congresso dos Estados Unidos está dizendo que o FBI, em 2018, se reuniu com um conselho especial do TSE do Brasil, para discutir medidas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI para, abre aspas, enfrentar fake news e proteger a integridade das eleições. O FBI se reuniu com o TSE para ensinar o TSE como combater fake news, que não existe nem nos Estados Unidos nem no Brasil, com o objetivo de proteger a integridade das eleições do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo achado aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que eu não consigo mudar aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu e implementou recomendações sobre a censura de conteúdo de diversas organizações não governamentais, ONGs, incluindo o Laboratório Digital de Pesquisa Forense, DFR Lab, que é financiado pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vejam, esse DFR Lab é basicamente um backdoor da CIA. Como a CIA não pode... um dia a gente entra profundamente nisso. Desde final da década de 70, início da década de 80, a CIA não pode efetuar certas ações diretamente. Então, para isso, foram criadas várias ONGs que são organizações não governamentais, que passaram a receber dinheiro do Tesouro americano, do pagador de impostos americanos, para fazer informalmente o que a CIA não pode fazer. E a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui. O que esse achado do Congresso está dizendo é que esse DFR Lab, que eu digo que é um backdoor da CIA, enviou recomendações para o Alexandre de Moraes, que as cumpriu. Em 2022, a Fundação Nacional de Ciência, National Science Foundation, financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, deu uma premiação de $200 mil, mais de R$1 milhão, para a Universidade de George Washington por combater a desinformação no Brasil e em 3 outros países. Está escrito no texto da lei. Aqui eu fico muito honrado de ter contado a minha história ao ponto de que ela foi parar dentro de uma lei e de um relatório dentro do Congresso dos Estados Unidos. Tá aqui, ao longo de 2022 e 2023, o ministro Alexandre de Moraes baniu Paulo Figueiredo, um jornalista brasileiro que vive nos Estados Unidos, de suas plataformas de mídia social no Brasil. Espero ter valido a pena, Alexandre. Em agosto de 2023, o Consórcio para o Fortalecimento de Eleições e Processos Políticos, CEPS, que é financiado pelo Programa de Eleições Globais e Transições Políticas da USAID, formou uma parceria-chave com o Tribunal Superior Eleitoral e trabalhou junto a ele para discutir estratégias de censura. Em dezembro de 2023, o ministro Moraes ordenou que o Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos cuja sede empresarial está situada nos Estados Unidos, removesse certos criadores de sua plataforma. Mais tarde, naquele mesmo mês, diz o Congresso dos Estados Unidos, o Rumble suspendeu seu serviço no Brasil ao invés de cumprir as ordens ilegais do ministro de Moraes.
Em 3 de abril de 2024, Michael Schellenberger publicou os Twitter Files Brasil, compartilhando ordens ilegais do ministro de Moraes para que o Twitter compartilhasse informações sobre usuários em 2020. Em 6 de abril de 2024, o X, uma empresa americana de tecnologia, anunciou que um tribunal brasileiro havia forçado a empresa a bloquear certas contas no Brasil. Em 7 de abril de 2024, o ministro Moraes anunciou uma investigação criminal contra Elon Musk, o dono do X e cidadão americano, por espalhar desinformação, obstrução de justiça e por continuar a permitir que pessoas banidas por Moraes expressassem suas opiniões no X. Em 18 e 19 de abril de 2024, a Polícia Federal Brasileira publicou 2 relatórios sugerindo que Michael Schellenberger estava sob investigação por publicar os Twitter Files Brasil. Em agosto de 2024, o Supremo Tribunal Federal instituiu, deixa eu botar aqui para vocês, o banimento do X. Desde setembro de 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos continuou em silêncio e negligenciou a sua missão de capitanear instituições democráticas e direitos humanos. Essas são as descobertas que estão na seção 2 dessa lei. Tudo isso passa a ser agora de conhecimento público, passa a ser factual, dito pelo Congresso dos Estados Unidos. Não é mais opinião do Paulo, não é mais teoria da conspiração, não é mais o David Agap, que fez uma grande série de reportagens a esse respeito e foi recebido aqui no Paulo Figueiredo Show. Vocês que estão acompanhando aqui o programa têm acompanhado um pouco desse novelo de lã sendo desvendado. Na minha fala no Congresso dos Estados Unidos, na audiência, um dos pedidos que eu faço especificamente, vocês devem lembrar, eu faço alguns pedidos a eles. Um deles é que eles produzam legislação e o outro é que eles cortem os envios de recursos para as ONGs que financiam e que também parem de pressionar as autoridades brasileiras através do Departamento de Estado para que elas promovam a censura. Entendam. E a gente vai falar mais sobre isso. A censura que nós temos no Brasil é patrocinada literalmente pelos Estados Unidos. Pior. Não é? Claro, isso ganhou um fôlego gigantesco na administração Biden, mas isso vem do Deep State, de algo que está incrustado profundamente dentro do governo americano. Assim como o Bolsonaro não tinha total controle sobre a Polícia Federal, certamente o Trump não tinha controle sobre o FBI. E assim como dentro da Polícia Federal havia um núcleo dentro do governo Bolsonaro que estava trabalhando mais para desestabilizar do que para estabilizar o regime, a mesma coisa acontece dentro dos Estados Unidos em uma escala muito maior. Na seção 3, Sense of Congress. É nessa medida que o governo dos Estados Unidos deve promover valores universais de liberdade de discurso e de expressão ao redor do mundo e deveria não facilitar e nem promover a censura online através de programas de assistência estrangeira e não deveria facilitar ou promover a censura online através de cooperação com governos estrangeiros e suas agências de cumprimento da lei, né? Agências policiais, law enforcement, como se diz. Seção 4. E aqui começam as medidas efetivas da lei. Prestem atenção. Proibição de assistência que encoraje a censura online. Diz a lei: nenhuma assistência poderá ser fornecida através da Lei de Assistência Estrangeira de 1961 para o benefício de qualquer entidade estrangeira se o secretário de Estado tiver informações críveis que tais entidades estrangeiras tenham se engajado em facilitar, promover ou irão eminentemente se engajar em facilitar ou promover a censura de discursos legais online. Aí diz que a proibição nessa subseção não deve ser aplicada se o secretário determinar e reportar ao comitê no Congresso que a entidade estrangeira cessou o engajamento, ou seja, se eles pararem, ou a facilitação de censura online. Aí entra na seção 5. Restrição à cooperação para o compartilhamento. Deixa eu ver se a gente já está aqui, não. Isso aí. Seção 5. Restrição à cooperação para o cumprimento das leis com censura online estrangeira. Nenhuma assistência ou informação deve ser fornecida por agentes federais de cumprimento da lei, FBI, Departamento de Justiça, etc., etc., em resposta a uma solicitação de uma agência estrangeira de cumprimento da lei, se o advogado-geral tiver informações críveis. O advogado-geral aqui é o procurador-geral, ministro da Justiça, faz as funções de ambos. Tiver informações críveis que tal pedido causará, facilitará ou promoverá a censura de discurso online protegido. Ao fazer uma determinação sobre essa sessão, o advogado-geral deve consultar-se com o secretário de Estado, como é apropriado, e com o diretor nacional de inteligência. O advogado-geral deverá providenciar um relatório para o comitê apropriado no Congresso anualmente, listando e descrevendo todas as determinações feitas sobre essa sessão, as quais poderão ser submetidas em um formulário confidencial. Então, o que passa aqui? Nós temos dois pilares. A gente vai aprofundar sobre isso, né? Primeiro, só para deixar claro, mas o que é discurso protegido, etc. A seção seguinte, que entra nas definições, tá? Aberto, o que é discurso protegido? Discurso protegido aqui nos Estados Unidos é qualquer coisa, segundo a lei, que signifique uma violação da primeira emenda, que é muito ampla aqui nos Estados Unidos. Só para deixar claro, tudo que foi feito até agora se enquadra exatamente nessa categoria. Nós temos ONGs americanas financiando, e muita gente no Brasil, jornalistas, já falei, aquelas agências públicas financiadas por Jorge Soros, todas essas Sleeping Giants, um monte de gente ganhando dinheiro com isso que se chama complexo industrial da censura. Não é só ideológico.
Não é só para calar o Bolsonaro. É para calar o Bolsonaro, para calar a direita, mas no meio do caminho essa gente está enchendo a bunda de dinheiro. Dinheiro do pagador de impostos americano, muitas vezes. Ou dinheiro de bilionários americanos que financiam ONGs, como eu falei do caso da Open Society, do George Soros, da Ford Foundation, etc, etc. Então, entendam, essa lei tem dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto na verdade, tem três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto foi o relatório das descobertas que o Congresso dos Estados Unidos fez. O segundo aspecto fundamental foram a proibição do envio de dinheiro para ONGs que financiam censura. Qualquer atividade relacionada à censura acabou a mamata. Acabou o financiamento. Todas essas dezenas de entidades que dão apoio ao Alexandre de Moraes para que ele possa seguir com a censura, acabou. E com isso acaba boa parte do suporte internacional que ele vem recebido. Não adianta, a gente está brigando aqui numa luta doméstica, enquanto no exterior existe todo um aparato pressionando para que o TSE, o STF, o Alexandre, a mídia... Então, para vocês entenderem, quando essa lei for aprovada, acabou o financiamento americano para ONG que apoia a censura no Brasil. Acabou a cooperação com o Instituto que mune o TSE e o STF com informações mentirosas para que sirvam de base para a censura brasileiros. As decisões do Alexandre de Moraes de janeiro de 22 vão ser todas... As decisões do Alexandre, desde janeiro de 22, todas consideradas como contendo censura online. E as autoridades americanas vão ser, por lei, obrigadas a não cumprir as determinações ilegais da justiça brasileira. Pô, isso não dá para fazer, pô. Isso tá muito ruim isso aqui, pô. Vamos de novo. Ou seja, ou melhor, quando essa lei for aprovada, acabou o financiamento americano para a ONG que apoia a censura no Brasil, acabou a cooperação com o Instituto que mune o TSE e o STF com informações mentirosas para que sirvam de base para a censura dos brasileiros. Acabaram as decisões do Alexandre, de janeiro de 22 para cá, vão ser todas consideradas como contendo censura online. E as autoridades americanas vão ser obrigadas, por lei, a não cumprirem as determinações ilegais da justiça brasileira. Como ocorreu quando eu mesmo recebi uma ligação do FBI tentando me intimidar. E a gente utilizou aquilo para municiar isso. Reparem, essa lei, ela é uma lei de autoria do Chris Smith, que vocês sabem, tem sido nosso, vou chamar aqui parceiro número 1, o congressista mais antigo dos Estados Unidos, está lá há 30 anos, mais de 40 anos, do Chris Smith, e nós temos, além dele, o Jim Jordan, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, que foi quem nos ajudou lá atrás, liberando as decisões do Alexandre e tornando elas públicas. E nós tivemos a Maria Salazar, que tem sido aquela que segurou a foto do Alexandre, aquela que é autora da outro projeto de lei tirando o visto das autoridades que violarem a liberdade de expressão, aquela que enviou o pedido de cassação do visto do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF para o Departamento de Estado. Os três se uniram para fazer esse projeto de lei. Então o objetivo é muito claro. É impedir que o dinheiro do americano que paga imposto, e a gente não está falando de pouco dinheiro, seja utilizado para patrocinar e financiar a censura no Brasil. E por mais claro que eu esteja explicando, a gente está falando de um assunto complexo, que é você atacar o problema pela raiz. Eu estava sentado na mesa outro dia, num churrasco na casa de um amigo, e tinha um oncologista muito competente lá, e eu estava tentando que ele me explicasse como é feito o combate ao câncer, como que mudou o combate ao câncer nos últimos 10 anos, eu pedi para ele me explicar. E passou meia hora para que esse profissional, para que esse oncologista começasse a poder me explicar o que estava acontecendo. Isso porque eu não tinha os fundamentos para entender. Né? Eu tinha que entender como é que funcionava um câncer, o que era um câncer, como que o câncer se multiplicava, para entender como é que atacava o câncer. E no Brasil, nós temos um problema hoje. Quase ninguém, nem o presidente Bolsonaro, nem ministro, nem deputados, acho que talvez, aliás, nenhum deputado entende completamente isso, uma meia dúzia, tem algum entendimento do problema, que é entender o papel que os Estados Unidos tiveram como os grandes promotores dessa censura brasileira. Qual o papel das ONGs no que tem acontecido no Brasil? Qual o papel das organizações internacionais? Qual o papel do governo dos Estados Unidos e do Deep State? Então, por que impedir que os Estados Unidos financiem esses caras é eficaz e ataca o problema na raiz? Então, vejam só, vocês têm que saber quem é um cara chamado Mike Pence. Ele é ex-subsecretário para Comunicação e Tecnologia da Informação Internacional no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele tem um termo que ele chama, que não é dele, que se chama Whole of Society, ou sociedade como um todo. E é impossível a gente entender como é que o Brasil chegou nesse ponto e explicar a importância do que a gente está fazendo aqui sem entender esse conceito de Whole of Society. A influência dos Estados Unidos é parte, a influência dos Estados Unidos nessa escalada da censura no Brasil, ela não funciona de uma forma tradicional. Não é uma ligação, meu Deus,
lá e censura o Brasil. Não. Não é o Biden que liga para o Alexandre e fala: Alexandre, censure o perfil do Paulo Figueiredo. Não. A gente está falando de uma estratégia muito mais sofisticada. Vai muito além das relações e das ações diplomáticas tradicionais. Esse Role of Society é um método multifacetado para você moldar o ambiente informacional, prestem atenção nisso, moldar o ambiente informacional de países-alvo. E o Brasil é um destes. Então, você tem 4 pilares fundamentais para essa estratégia. O pilar número 1 é o governo, o segundo é o setor privado, o terceiro é a sociedade civil e o quarto é a mídia. Esses 4 setores, trabalhando de forma interconectada, têm uma influência que é muito poderosa, porque ela é sutil, ela trabalha, ela voa debaixo do radar, debaixo da percepção pública. Tanto é que a gente não percebeu que isso estava acontecendo. A explicação que eu falo de a gente ter acordado comemorando um Bolsonaro presidente e em 2022 eu estar na televisão e não poder falar sobre esses 4 pilares. Então, vamos lá. No pilar governamental, você tem não só o Departamento de Estado, mas você tem as agências como a USAID, que é a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, e as instituições como o National Endowment for Democracy, o Fundo Nacional para a Democracia. Vejam só essa reportagem. Como a pressão dos Estados Unidos salvou a democracia do Brasil. Evidências sugerem que Biden impediu os generais pró-Bolsonaro de executarem um golpe. Tá aqui a matéria para vocês lerem. Essas entidades que eu citei, elas trabalham em conjunto para implementar as políticas que alinham o ambiente informacional brasileiro com os interesses geopolíticos, não dos Estados Unidos, mas o Mike Dance chama de o blob. O blob é a gosma, é uma massa sem forma, que está incrustada dentro de certos setores dos Estados Unidos, bem teoria de conspiração de filme mesmo, mas existe pessoas que promovem determinadas ideias. Então, no governo, a gente tem isso. No governo, USA, Departamento de Estado, National Endowment for Democracy, etc, etc. No setor privado, você tem as grandes empresas com papel crucial. Você tem pressões diretas e indiretas nessas empresas que são incentivadas ou forçadas a implementar políticas de moderação de conteúdo que, na prática, são censura, muitas vezes. E tudo sob o pretexto de combater desinformação. E isso deve estar soando familiar para você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show, porque o próprio Mark Zuckerberg admitiu exatamente isso sobre o governo Biden no contexto da pandemia. Vocês devem lembrar, a gente tratou disso aqui no Paulo Figueiredo Show. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Matéria da Reuters. Zuckerberg diz que a administração Biden pressionou a Meta a censurar conteúdo relacionado ao Covid-19. Daí você tem o terceiro pilar, que é a sociedade civil. ONGs, think tanks, instituições acadêmicas que recebem financiamento e apoio, universidades, todas elas para promover narrativa alinhada com os interesses desse blob americano, muitas vezes sob a bandeira de promoção da democracia ou combate à desinformação. Vocês devem lembrar, por exemplo, tá, do sujeito que foi lá, testemunha da esquerda, né, dos democratas dentro do Congresso dos Estados Unidos, era um professor de universidade, de um departamento muito provavelmente financiado por esses institutos. Então, veja essa reportagem, se você nunca ouviu falar disso, olha essa reportagem é da Folha de São Paulo, tá? Tudo que eu estou falando aqui não é teoria da conspiração, estou trazendo os fatos, porque eu gosto de mostrar a vocês as coisas para que vocês saibam com as fontes. Então, olha essa reportagem da Folha de maio desse ano. Programa dos Estados Unidos financia projetos de informação para fortalecer as democracias. Selecionados podem receber até R$258 mil. Organizações não governamentais com projetos voltados ao fortalecimento da democracia podem se inscrever para uma nova rodada de financiamento da Fundação Norte-Americana NED, National Endowment for Democracy, sediada em Washington, nos Estados Unidos. Vocês entendem que tudo isso está acontecendo? Sem que você tem ideia de que está acontecendo, você não tem noção. Você não percebe, está no jornal, está acontecendo, está absolutamente interconectado. Repara, olha que loucura, olha o ciclo absolutamente perfeito. Você tem o dinheiro saindo do governo americano, indo para a sociedade civil, para ONGs, universidades, etc., para eles criarem um arcabouço teórico, discurso, a substância intelectual por trás da censura. E, ao mesmo tempo, o governo americano pressiona as redes sociais e a gente tem, por fim, a mídia. Tanto a mídia tradicional quanto a mídia digital, que é utilizada para amplificar essas mensagens, para moldar a opinião pública. Isso inclui, por exemplo, o apoio a determinados veículos de comunicação e a promoção de fact-checkers. Das agências de checagem de fato. Lembra que não existia essa porra de agência de checagem de fato. Aí, de repente, aparecem esses caras que se apresentam como neutros, mas operam justamente dentro dos parâmetros definidos por essa estratégia. E esse aqui é o ponto mais conhecido da estratégia em si. No caso específico do Brasil, isso tem sido muito intenso. Talvez o Brasil seja o estudo de caso para onde isso tenha sido mais bem sucedido. Eu digo que é porque nós temos um vírus global, mas o nosso sistema imunológico no Brasil, as instituições, a sociedade, ele é
completamente, ele é de um velhinho, um sistema imunológico de um velhinho de 90 anos. Então a sociedade não soube responder a isso. Mas essas ações estão acontecendo no Reino Unido, estão acontecendo na França, no Canadá, na Nova Zelândia, em Portugal, na Alemanha, em todos os lugares. Na União Europeia, muito na França. Essa noção de whole of society, né, sociedade como um todo, a censura passa não só a ser... São elementos do grande cisma aqui, né? A censura não é mais só aceita, ela passa a ser demandada pela sociedade sob o pretexto de proteger a democracia contra a ameaça da desinformação e do populismo. É o discurso do Barroso. É o discurso do Alexandre. E por que isso é muito eficaz? É grandicismo mesmo, porque é uma natureza holística. Você opera simultaneamente em múltiplas frentes, e elas criam um efeito sinérgico que é muito mais poderoso do que se as ações fossem isoladas. A direita toma ações isoladas, a esquerda toma ações holísticas. Então você tem como resultado uma transformação gradual, mas profunda, do ambiente de informação, do ambiente informacional brasileiro. Isso facilita, permite a implementação de censura direta, visível. E como é que você vai combater isso se você não entender o que é essa estratégia de whole society, de sociedade como um todo? Você vai ficar brigando, não, mas o Bolsonaro, mas o Congresso, o PL, não sei o quê. Você tem que entender, eu falo isso, esse programa é basicamente para congressista, para o presidente Bolsonaro, para que as pessoas, que ninguém falou dessa porra no Brasil, ninguém, zero. Zero. Eu parei minhas férias, porque esse é o momento de entender, quando eu digo que estou sozinho nessa disputa, nessa batalha, e justiça seja feita. Eu tenho alguns poucos parlamentares que, mesmo sem entenderem totalmente o que está acontecendo, têm procurado ajudar. Eles percebem que existe algo. Mas eu estou tentando explicar o problema. Explicar. Pode parecer meio professoral, mas é porque eu estou pesquisando esse troço há uma cacetada de tempo, sozinho, com as fontes primárias dentro do Congresso dos Estados Unidos, conversando com todas as pessoas mais importantes que conhecem esse assunto. Enquanto no Brasil, no Brasil está todo mundo, sei lá, fazendo o quê? No Brasil ninguém tem ideia do que está acontecendo.